Olá, ouvintes do Mesa de Debates, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aí do nosso canal, do nosso podcast, né, trazendo aí os debates que precisam ser feitos aí, né, perante esse período tão complicado, tanto nacionalmente e tanto internacionalmente, né? E hoje o meu convidado aqui é o Gilson Lima, ele é do coletivo Sem Flores, né? A gente vai bater um papo aqui, né, para ele falar a respeito da sua organização. Então, tudo bem, Gilson? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Então, olá, Guilherme. Muito obrigado pelo espaço. Eu acho que o Mesa de Debate está se consolidando com mais um espaço de debate de esquerda nesse país, né? Eu acho que nós aqui só desejamos muito sucesso, né? Para que se amplie e continue com essa proposição de aprofundar os debates candentes, né? Do ponto de vista revolucionário, do ponto de vista comunista, né? Eu sou o Gilson, eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo Sem Flores, né? Que vem daquela frase famosa do mal, que sem flores desabrocha, que sem escola rivalizem, né? Que é que nós temos um site chamado semflores.org, né? Onde lá nós apresentamos o nosso debate, né? As nossas posições nesse debate revolucionário na tentativa de reconstrução de um partido revolucionário e da posição proletária na luta de classe, né? Estamos lá construindo de uma forma coletiva, né? Após bastante debate, bastante estudo, posições sobre a conjuntura nacional, sobre a conjuntura internacional da luta de classe, né? Que se dá sobre questões envolve o materialismo, questão de ciência, questão da teoria, né? Sempre na perspectiva de retomar a teoria do proletariado, né? A partir do ponto em que deixaram os grandes lutadores do passado, né? E aplicá-lo nessa realidade nova, né? E avançar no processo de reconstrução dos instrumentos revolucionários, da autonomia do proletariado, para que o proletariado possa lutar com a sua posição própria na luta de classes. Maravilha, eu queria que você falasse aí, né, para a gente começar, para conhecer um pouco mais o coletivo, como surgiu e o que o coletivo Sem Flores acredita. Bom, nós surgimos, né, de um esforço, né, de alguns militantes no sentido de colocar para debater primeiro a teoria, né, porque se a luta de classe atingir o ponto em que nós estamos hoje, né, há quase 20 anos atrás, nós discutimos o seguinte: ainda estávamos sob o escombro, ainda estamos, bem, mas pesava mais os escombros da queda do Muro de Berlim, da derrota do socialismo na União Soviética. Então, a partir dali, nós dizemos o seguinte: alguma coisa ocorreu, né? Um fato, né, tão importante como esse deve ter tido algum problema, né? E nós não queríamos cair naquele discurso fácil de encontrar um culpado, né? Então, o culpado é o inimigo que nos atacou, o culpado é um camarada que errou, né? E encontrar, né, quais são os processos, né, lá atrás que definiram que isso tinha que ser derrotado por dentro, né? Então, e isso significava para a gente um ponto de partida, né, para qualquer reconstrução, né? Então, acreditavam que não existia um partido revolucionário, né, que esse partido revolucionário estava ausente na luta de classe, que a classe operária e os trabalhadores estavam lutando sozinhos, como estão lutando até hoje, né, e que não existia um partido revolucionário, e que nós temos que reconstruir. Lógico que isso não é um esforço só nosso, né?
mas isso vai ser reconstruído enquanto a gente, na luta concreta, respondendo às questões de hoje, podemos, a partir da resposta que nós damos para hoje, responder também as respostas do passado, né? Porque essas são perguntas inconclusas, né? Que estão para serem respondidas a partir da luz das questões que se colocam hoje. O que é que nós pensamos, né? Nós pensamos o seguinte: primeiro, que nós temos que retomar o instrumento único, né? Que o proletariado tem, né? Que faz parte, inclusive, da sua história enquanto proletariado, né? O proletariado lutou às cegas até 1848, e a partir de 1848 houve um fato inédito para as classes exploradas do mundo todo. Na história das classes exploradas, é que um pequeno livrinho, no Manifesto do Partido Comunista, significou que, pela primeira vez, as classes exploradas tinham um instrumento científico, né? Então, o primeiro momento em que uma teoria científica assim, incorpora da classe, pelas classes exploradas para a sua luta, né? Então, para a gente é importantíssimo, né, retomar o marxismo-leninismo, né? E isso significa que isso não se reconstrói por esforço acadêmico, isso se reconstrói no fogo da luta de classe, né? Então, no fogo da luta de classe, nós temos que ir construindo a partir da autonomia da posição do próprio proletariado, reconstruir um instrumento que consegue reproduzir essa autonomia e essa teoria, que é um partido revolucionário. Então, esses são os dois pontos, né, em que nós podemos dizer que são as posições centrais. Parece muito geral, né? Mas, a partir daí, nós podemos estabelecer uma compreensão, retomar a compreensão do que seja o imperialismo, de que estágio o imperialismo está hoje no mundo, observar com uma forma muito mais precisa, ao nosso ver, do que seja a nossa conjuntura e como é que a formação social brasileira se insere no imperialismo, né? E de como nós devemos nos comportar na luta de classe, né? Que esse também é um ponto fundamental. Qual a linha, né? E qual a forma de atuação dos comunistas? A atuação dos comunistas é igual a dos burgueses, né? Quais são essas diferenças, né? Então, isso são, no geral, assim, muito no geral, o que nós pensamos. E, primeiro, né, os efeitos práticos disso é entender que o Estado burguês é um Estado da burguesia, né? O Estado capitalista é um Estado da burguesia. Então, nós não temos como administrá-lo, né? Então, esse, para a gente, é um fato. Então, nós não podemos também incorporar debaixo desse Estado a nossa luta, né? Então, o proletariado tem que ter uma autonomia nesse processo. O outro ponto, a partir disso, também, é que nós temos que, no processo da luta, gerar na luta, né, a própria autonomia e independência do proletariado, organizar em torno do proletariado as classes exploradas, não em torno da pequena burguesia, o proletariado, né, ou, ainda pior, ao redor da burguesia, né, sob a direção da burguesia, o proletariado. Então, muito geral, talvez seria isso, né? Mas acho que no debate a gente pode tentar especificar alguns pontos. Ô, Gilson, você fala aí de uma retomada, né, do marxismo-leninismo, né? E, ao mesmo tempo, no começo da sua fala, me chamou a atenção, né, que sobre a queda da União Soviética, que não seria culpado, não buscar culpa de uma ou determinada pessoa, né? Afinal, o que aconteceu com esse marxismo-leninismo? Aonde ele se perdeu e por que precisa ser resgatado? Bom, Guilherme, vamos pensar assim. Quando eu disse isso, não acho que nós temos que dizer que fulano ou Beltrano errou, mas nós temos que encontrar o erro, né?
Eu acho que uma das questões mais centrais em relação à questão da transição é entender, lá no materialismo histórico, né, que do peso das relações de produção dentro do modo de produção, né? Existe uma visão lá atrás, né, e o Marx navegou muito com essa posição, e se você encontra em várias leituras do Marx isso, e depois tem alguns elementos que comprovam o contrário, né, que você tem que desenvolver as forças produtivas como algo independente, né? Então, desenvolve a técnica, desenvolve a produção, as máquinas, né? Intensifica o processo de trabalho, essas coisas, tudo desenvolve as forças produtivas, e que elas vão alterar as relações, vão entrar em choque com a relação de produção, como se relação de produção e forças produtivas não fosse uma unidade, né? Em que esse peso das relações de produção são determinantes, né? Só, lógico que tem a determinação de última instância das forças produtivas. O que significa isso? Que no processo de transição, não basta eu crescer a classe operária, crescer os processos de produção, produzir mais, com melhores qualidades, com aumentar a produtividade, desenvolver a tecnologia, se nós não discutirmos o poder dentro da fábrica, as relações de produção, né? Que relação de poder dentro da fábrica, que relação de quem manda e quem não manda, da autonomia da própria classe operária em relação aos processos de decisões, de criar os poderes, criar o poder das massas sobre o partido. Então, essas questões que, de uma forma ou de outra, se tentou fazer na Revolução Cultural, né, com todos os problemas que deve ter tido a Revolução Cultural, né, as medidas de urgência, de a forma intensa como foi feita a Revolução Cultural, porque você não contava um partido que pudesse, né, apoiar um movimento como esse. Então, isso tudo para a gente é um ponto, né, de referência em relação a essa questão da transição. Isso não é uma posição nossa, isso está no Charles Berthelin, isso nas leituras do próprio Althusser e tal, né, e nos próprios textos da Revolução Cultural apontam isso, né? Então, que no caso, né, da prática, do cotidiano, né, a gente entende o seguinte: se nós, né, quando o Lenin disse que o socialismo se resume aos sovietes e a eletrificação, e colocou os sovietes como o primeiro que nós temos que pensar num processo, né, é quais os efeitos, né, qual a, qual as questões, em que posição política, né, em que papel político tem o proletariado no processo, né? Então, qual o movimento que nós podemos fazer nesse sentido, a partir de agora, é esperar do nosso movimento, contar com o nosso movimento para que o efeito político, o efeito ideológico do processo da luta seja integrar, né, mais o proletariado no processo de comando por a sua própria prática, para que ele possa tomar para si o seu destino, tomar por si a sua organização, sua autonomia, e o partido é um instrumento para organizar isso, né, no seio da massa, para estimular isso para a massa, né? Então, é o seguinte, né, mais vida coletiva, mais solidariedade, né? Então, são essas questões fundamentais que não estão só no processo de transição, mas na luta cotidiana, concreta, que se trava a partir de agora. Ô Gilson, você faz várias referências diretas e indiretas e diretas à Revolução Chinesa, né? E você falou aí da Revolução Cultural, né? Você falou aí do Mao, né? E ao mesmo tempo eu acho bastante curioso porque você fala aí da independência de classe, né? Que é algo que deveria ser princípio para todos os marxistas. Qual que é o balanço que você tem da Revolução Chinesa? Né? Não precisa, dá certo que isso aí estaria um tema para uma outra entrevista, mas principalmente aí para o bloco dos quatro, né? Porque para mim não parece ser uma
tentativa de levar o proletariado a ter uma ação independente, porque envolve, né, a burguesia e a pequena burguesia também junto, né? E também qual que é o balanço que vocês fazem, né, do Partido Comunista Chinês hoje na China? Ou aí tu me pegaste, né? Mas vamos ver, né? Essa é uma pergunta muito difícil de responder assim. Bom, primeiro em relação à questão do que se pensa da Revolução Chinesa, né? As revoluções partem de situações muito concretas, muito objetivas, né? Eu tenho aqui o papel de julgar, dizer o seguinte: olha, a Revolução Cubana poderia ser desse jeito, a Revolução na África podia ser desse jeito, da chinesa também podia ser desse jeito, né? Nós não temos uma coisa muito aprofundada, nós estamos em debate nesse processo de transição e temos debatido isso, não só internamente, com outros grupos, Bandeira Vermelha, CVM, né? Essa questão, e temos aprendido muito nesse debate sobre transição, né? E que significa como é que nós vamos enxergar essa Revolução Chinesa, né? A Revolução Chinesa é uma revolução da nova democracia, né? De uma nova democracia, né? Uma revolução que é feita com uma burguesia, né? Em aliança com uma burguesia, né? Uma burguesia nacional que se dá em condições específicas, o Mao mesmo disse em condições específicas, não quer generalizar isso e tal, né? E tem uma experiência muito rica, porque passa um tempo muito grande em que você tem uma área ocupada, e por isso você tem que ter uma milícia popular, você tem um confronto armado direto, você tem um exército regular e você precisa plantar do outro lado uma guerrilha. Então, isso dá um conjunto de saberes práticos, né, da luta, que pode se transformar em questões gerais. Mas essa questão da própria revolução, enquanto uma revolução de uma nova democracia, né, que essa palavra é muito complicada, né, e é uma revolução em aliança com vários setores de classe, ela chega num determinado ponto, né, em que essa revolução se coloca uma questão, né? Os próprios militantes, alguns militantes comunistas e a própria massa vê o seguinte: que os militantes do partido, né, por dentro do partido, e isso é um fato que não acontece só na China, mas por dentro dos partidos comunistas, na máquina do Estado, começa a se constituir uma nova burguesia, né? Porque o socialismo não é um processo de decreto administrativo, é um processo de construção das massas, não é um processo de luta de classe. E quando isso é visto, isso é uma coisa que não se consegue ver totalmente na União Soviética, mas isso é visto e surge um movimento, né, no sentido de alterar esse processo, né, de dizer o seguinte: olha, isso aqui não é socialismo. Os militantes do partido não podem ter uma escola privilegiada para os seus filhos, né? O membro do partido, os administradores do Estado não podem ganhar tanto, não pode comer primeiro, né? Um exemplo que o Che Guevara dava nas filas, né? Então tem que colocar, né? Então servir ao povo, é isso que é, né, o lema maoísta. Então isso entra em choque, talvez ainda, da influência de uma posição burguesa dentro do partido, até que isso é derrotado, né? Isso é derrotado pela incipiência que existe no partido, né, da compreensão disso. Talvez o Mao compreendesse isso muito a fundo, né, conforma o movimento, mas isso é derrotado. Mas a falar isso é uma questão muito geral. Então, a partir de 78, com a retomada, o reingresso do Deng Xiaoping, e que não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato, né, com esse discurso se retoma o processo, se acelera o processo, né, de retomada gradual do capitalismo na China. Então, a China passa a ser um país, uma formação econômica, né, que, por um momento, pela forma em que fez a sua planificação, pela forma que
tentou construir relação de produção, de ampliou educação, ampliou infraestrutura, se tornou um ambiente onde você tem essa infraestrutura, você tem essa mão de obra disciplinada, qualificada e disciplinada a um preço barato, né, para o mercado capitalista mundial, né, e para o mercado capitalista mundial. E isso, né, trouxe para si fábricas desses processos de joint venture, né, que a China começa a ampliar esse processo da sua função de uma burguesia. Até que chega um ponto que isso, né, abertamente, já não é mais que capitalismo, mas quando isso começa um processo de exportar capitais, né, como agora, inclusive de já começar a colocar bases militares fora do seu país, né, de exportar capitais, concentrar capital, criar grandes monopólios privados, né, e monopólios estatais e privados, né, que tem interesses, né, que dominam, esses interesses dominam o Estado, o seu lucro domina o processo do Estado. E isso passa a exportar capitais, passa a fazer disputa do mercado mundial com as suas mercadorias, né, criar rotas, né, para o escoamento da sua produção, disputar por áreas de matéria-prima. Isso tudo é um formato econômico em que a gente pode definir que a China hoje como um país imperialista. Um país imperialista em ascensão hoje, domina comercialmente o mundo, apesar que não domina financeiramente o mundo e não domina militarmente o mundo, né? Mas é um imperialismo em ascensão em oposição ao imperialismo em decadência que é os Estados Unidos, né? Então, nós podemos dizer hoje, a China é um país imperialista, em disputa frontal hoje com os americanos, em determinado momento viveu uma simbiose com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ali achou sua mão de obra barata, né? E os chineses, né, passaram a acumular capital em dólar, né, passaram a fazer investimento com isso, né? E essa simbiose funcionou até a crise de 2008. A partir da crise de 2008 para cá, pode ser um marco referencial aproximado disso, essas coisas, essa divisão internacional do trabalho que funcionou como uma simbiose por um tempo, ela começou a gerar uma tensão. Deixa eu desligar aqui meu celular. Não desligou. Desculpa. Coloca no mudo. Agora desligou. Pois é, então, estava falando sobre o quê mesmo? Isso, sobre a China, né? Então, sobre esse processo em que a China é um país hoje imperialista, viveu esse processo da sua ascensão capitalista com uma simbiose com os Estados Unidos, essa simbiose é rompida, e isso no novo rearranjo da disputa internacional dos monopólios, onde os Estados Unidos já não saiu da queda dos países socialistas como quase um país imperialista hegemônico. Essa hegemonia está em xeque hoje, né? E a expressão disso, né? Guerra da Síria, guerra da Ucrânia e tal, essas coisas são expressões um pouco, né? Dessa disputa entre imperialistas, né? Se Certo. teria outra coisa que tu tinha colocado, acho que, eu não sei se eu consegui lembrar do conjunto da pergunta, né? Desculpa aí, se eu tiver esquecido, pode me lembrar. Não, tranquilo. O Gilson, né, a gente tá conversando aqui, né, sobre, né, China, né, a gente citou aqui a União Soviética, né, o balanço que eu tenho, e eu queria ver se você concorda comigo, é que, né, que a revolução, tanto a Revolução Chinesa e tanto a União Soviética pós-Lenin, elas se mantiveram em um só país e não se expandiram mundialmente, né? Acho que esse é um debate que, né,
por mais que não seja hoje palpável, é um debate que precisa ser feito entre os revolucionários. Você concorda com a minha avaliação? Eu tendo a concordar, né? Porque é o seguinte, a revolução, ela não pode ser algo circunscrito, né? A um local, né? Mas é o seguinte, ela nasce de um local, ela não nasce do mundo todo, né? Então ela tem que surgir em algum local. Então a revolução surgiu né, em países de pouco desenvolvimento das forças produtivas, vamos dizer assim, né? O processo de expansão, né, ela depende do processo da própria luta de classe. Nós não podemos... porque eu acho o seguinte, esse questionamento, eu acho que não é outro caso, né, isso é um dificultador, a sua expansão, porque ela tem que se expandir. Mas isso não é uma reivindicação do ponto de vista que a gente pode colocar na mesa e dizer o seguinte, que ela é, vamos dizer o seguinte, como uma espécie de um programa em que é o seguinte, você tem que reivindicar isso, se isso não for aceito, eu não tenho que fazer nada, entendeu? Que às vezes eu vejo algumas posições talvez trotskistas, né, que diz o seguinte, olha, não, a revolução é mundial, nós temos que ter uma revolução que se estenda para todos os países. Beleza, né? Ninguém vai dizer que é contra isso, né? Mas, assim, você tem que fazer a revolução. Essa revolução circunscrita de informações econômicas específicas, né? Não digo um país, mas na informação, né? Em áreas, né, específicas, né? Porque existe uma especificidade, um ponto de ruptura na luta de classe que brota isso ali, né? E isso tem que ser feito e tem que ser levado, né, ao seu limite, né? Ó, China e Índia, e União Soviética eram espaços geográficos com matérias-primas e não sei o quê, que poderia ter avançado muito mais, né? Não estou dizendo que ali o comunismo ia surgir ali, mas o ponto de avançar o processo, né, poderia ter chegado talvez muito mais, porque chegou, né? Num ponto... Porque é o seguinte, não é o fato que ela não está nos outros países que ela não pode se desenvolver. Ela não pode chegar no final, mas ela pode se desenvolver até um ponto, até esperar amadurecer e estimular o processo de luta de classe nos outros locais, né? Eu não sei se eu te respondi, né? Mas não quero discordar, né? Mas eu só quero precisar que é isso, porque nós não podemos esperar assim, não, bom, porque parece ser uma coisa meio acomodada, né? São duas acomodações, né? A primeira acomodação é a seguinte, que o imperialismo é um sistema plutefrato e que ele vai, né, se diz, é o estágio final e vai acabar, né? Não vai acabar, ele tem que ser derrubado. E o segundo é o seguinte, que a revolução tem que ser mundial. O comunismo surge no mundo, né, no processo de avanço do socialismo no mundo todo. Sim, né? Isso aqui é uma coisa, né? A outra coisa é o processo revolucionário, o processo de socialismo como começa de um ponto, né? E não é num ponto definido também, né? A priori, né? A revolução no Afeganistão é uma coisa, a revolução no Brasil é outra, né? Então nós estamos num estado de níveis de barbárie distinto na sua intensidade e na sua qualidade, né? Se tentou no Afeganistão distribuir terra, né? Uma coisa que não sei se é verdade, mas tentou distribuir terra, o povo pegava a terra e depois entregava para o seu mulá lá, sei lá quem, lá, né? Dizem isso, eu não sei se é verdade, né? Mas, então, quer dizer, você tem um processo, né? Ainda um pouco atrás, para começar, em alguns lugares, para começar o processo de transição com mais eficácia, mas você tem que começar de um ponto. É de um ponto frágil do sistema que você faz uma revolução, consolida, né? Você tem que enxergar os limites desse processo, isso é muito importante para não se iludir, né? Eu fico muito impactado com as ilusões. Nós ainda estamos nos deparando com a ilusão da Primeira Guerra Mundial, que é a ilusão de que imperialismo nós vamos defender, né? De que bandeira, né, nós vamos defender, né? Se a bandeira da OTAN,
como alguns setores trotskistas, né, acham que quase se decretam do lado da OTAN, ou se nós vamos levantar a bandeira da Rússia, né, nessa guerra, né? É uma coisa, né? Então, essas são coisas que a gente se admira de ver ainda, né? A outra coisa é a ilusão com o Estado, né? Então, a ilusão com o Estado é um Estado neutro, né? A democracia, né? A estatização, essas coisas todas, como se fosse, né, a antessala do socialismo, né? Então, nós não podemos nos iludir com esses processos, né? Nós não podemos criar a ilusão e nós não podemos... E não criar ilusão significa enxergar os seus limites, né? O ponto onde nós estamos chegando, né? O Lenin tinha uma dificuldade muito grande, inclusive de definir o próprio caráter do Estado que estava nascendo. Ele chamava de várias formas: a ditadura da democracia dos operários, dos camponeses, né? E outras formas, porque isso nós saímos de um ponto, e esse ponto, ele não depende da nossa vontade, ele depende da nossa capacidade de interpretar isso, que é vinculada também à nossa correlação de força no processo de luta, né? Então, nós temos que ir para isso sem algumas ilusões, sem cometer os erros do passado, a Frente Popular, a aliança com a burguesia, né, a, a, a crença no Estado neutro, né, a crença que basta a gente desenvolver as forças produtivas, que tudo está resolvido, e que depois da Revolução não tem mais luta de classe, porque nós estatizamos tudo, fizemos uma distribuição, demos emprego, demos saúde, demos educação para todo mundo, e, né, agora é esperar sentado que o comunismo vai chegar, né? E essas coisas são grandes ilusões. Certo, agora vamos aí para o debate mais nacional aí da política cotidiana, da política concreta, né? Eu acho que, né, assim como imagino como todos os setores aí da esquerda, de como que é preciso derrubar, né, o atual governo que está aí, né, o governo do Bolsonaro. Só que eu acho que, né, como você bem muito disse aí nesse debate um pouco inicial, um pouco mais teórico, da necessidade da independência de classe. Como fazer isso? Como derrubar o governo Bolsonaro de uma maneira independente, sem ficar reboque aí de uma ou outra, né, burguesia? Bom, essa é outra pergunta, né? Uma pergunta também difícil. É muito complicado hoje nós falarmos, né, em torno dessa comoção em torno do Bolsonaro, né? Então, vamos pensar o seguinte: primeira coisa, foi invocado um demônio, né? E esse demônio está aí, né? Mas esse demônio, ele não está materializado no Bolsonaro. Ele está materializado em uma crise, né? E essa crise, ela necessita de aumentar, né, o processo não somente de exploração, né, quando falo exploração no sentido geral, de diminuir salário, de precarizar o trabalho, né, mas de determinada de processo de ideologização e de repressão, de como acomodar de forma muito mais agressiva, né, as massas de trabalhadores, né? E, para isso, um contingente foi mobilizado com um discurso mais radical nisso aí, né? Então, em torno do Bolsonaro, existe um movimento que tem como liderança o Bolsonaro, mas que poderia não ser o Bolsonaro, né? Ele está aí, né? Tem 100 meninos brasileiros, parece, indo para a Ucrânia, combater do lado dos neofascistas lá, né? Então, isso está aí, né? Eu te pergunto, Guilherme, se nós não, né? Se essa esquerda que está aí ganhar o Bolsonaro, né, em eleições, derrotar o Bolsonaro nas eleições, está resolvido? Né? Isso se resolve por eleições?
Bolsonaro e essa turma se movem por eleições, né? Eles apostam todas as fichas das eleições, eles não ficaram tentando fazer golpe, eles não tentaram criar um Maidan em frente ao STF, né? Então, né, esse é o primeiro aspecto, né? Que o processo eleitoral, mas tu pode dizer assim, pô, mas nós não temos mobilização de massa para derrubar o Bolsonaro, nós não temos mobilização suficiente para construir um movimento de fato autônomo da classe operária, que a classe operária se apresente com as suas posições na luta de classe, as suas reivindicações concretas, se organize em torno disso, né? Isso não temos, né? Isso é um fato. Aliás, esse é um fato tão visível porque permitiu o crescimento desse movimento fascista. O movimento fascista não cresceu do nada, ele cresceu porque o proletariado recua e eles podem avançar, né? Essa é uma primeira, talvez, caracterização que eu quero fazer para ti, né? Então, é o seguinte, nós não temos um movimento de massa suficiente e nós não vamos resolver isso de forma eleitoral, né? Segunda questão, está se apresentando para derrotar o Bolsonaro, né? Gente que a gente conhece. Tu conheces, eu conheço, e muita gente talvez conheça, né? Teve 13 anos no governo, né? E eu não estou querendo falar que não existe a diferença do Lula do Bolsonaro. As diferenças são visíveis, né? O Lula é um cara, né, voltado para o amortecimento da luta, para a negociação, como o Perego que foi, para a negociação, para tentar acomodar o proletariado sob os interesses da burguesia e, se num processo de crescimento econômico que teve no período dele, entregar algumas migalhas no sentido desse processo de negociação para amortecer. Eu sou de uma categoria que teve um processo de recuperação salarial no período em torno de 1%, em média, acima da inflação, né? Sou bancário, né? Mas, nunca como antes, como disse o Lula, os banqueiros ganharam tanto dinheiro. Mas isso foi um processo de acomodação. Existiam greves em 2003, 2004, 2005, que eram fortes e foram domesticadas, amortecidas, administradas e depois dispersadas, e hoje não tem mais nem greve, né? Então, esse é um processo, sem dizer outras coisas, né? Que para atender os interesses da burguesia, né, esses caras desencavaram das trevas o fundamentalismo religioso. Esses generais que estão aí, Heleno, não sei o quê, estavam lá fazendo estágio no Haiti, né, de como fazer para matar pobre, né, encheram as cadeias de gente, saíram de 300 mil para quase 1 milhão hoje de presos que tem nesse país, né, fizeram todos os depois, e junto com o estágio no Haiti, né, intensificar o processo de GLO, né, da Lei de Garantia da Ordem de GO, né, sei lá, a sigla qual é. Então eu tenho o seguinte, nesse cenário que tem para agora, para 2022, eu tenho o seguinte, eu tenho uma disputa, que é uma disputa interburguesa, né, em que eu posso olhar comovido e dizer o seguinte, porra, mas se continuar o Bolsonaro, vai aumentar a repressão, né? Eu poderia olhar na República de Weimar e dizer o seguinte, não, nós temos que manter os social-democratas, né? Porque senão vem o Hitler, né? Isso, se possível, ter uma situação menos pior, né, para escolher, né? E essa escolha do menos pior, eu vou construindo a nossa piora. Isso eu não quero dizer também que nós devemos entrar. A nossa posição é a seguinte, é não colocar essa pauta eleitoral como organizadora do nosso movimento, o campo eleitoral como organizadora do nosso movimento. Eu sei que numa luta concreta você precisa de um deputado, você precisa... Eu tenho aqui várias lutas concretas em que eu preciso de deputado A, do deputado B, não sei o que e tal. Mas eu não posso organizar
e fazia a esperança, né, em torno dessa eleição. Porque o que está acontecendo agora é uma paralisia total à espera dessa eleição. Quer dizer, eu intensifico o processo de desmobilização para esperar uma espécie de um salvador da pátria que vai ter uma caneta e com essa caneta ele vai resolver os problemas. E esses problemas não são resolvidos com caneta, eles são resolvidos na luta de classe, na correlação de força da luta de classe. Se não tiver povo na rua organizado em torno das suas posições, se esse povo na rua, em torno das suas posições, não tiver no seu centro a classe operária com as suas posições, essa merda não vai andar. Nós vamos ser derrotados pelo fascismo. Esteja lá o Bolsonaro, esteja o Lula. É essa, né, o questionamento que nós estamos falando. Ah, mas aí tu vai dizer assim, mas tu está propondo uma coisa que não é para agora. Não tem... Aí é o seguinte, é isso mesmo. O nosso tempo não chegou. O nosso tempo não chegou não é porque nós estamos esperando que ele chegue, porque nós temos que construir. Porque essa gente que está aí está construindo o tempo da burguesia. Né? O que nós temos que construir é o tempo da organização dos trabalhadores. Como é que isso vai fazer? Nós temos que intensificar, ir para os locais de trabalho, retomar a organização, organizar a célula de trabalhadores. Né? E vai dizer, porra, mas isso não vai resolver nada, agora o Bolsonaro vai ganhar. Né? O Bolsonaro vai ganhar se for assim. Né? Aí, meu querido, né? Essa batalha no processo eleitoral ela já está derrotada. Ela está derrotada. E eu não vou aqui, lógico, tem muita gente sincera, eu fico muito comovido, eu fico comovido com o Freixo, que perdeu o irmão, perdeu a Marielle, não sei o quê. Mas tu me diz, Guilherme, Freixo vai organizar o quê? Ele vai domar a milícia, sendo governador do Rio de Janeiro? Aqui em Belém, o pessoal ganhou a eleição. Edmilson Rodrigues, cara combativo, um indivíduo da vontade de querer fazer as coisas. Para fazer o quê? Para ficar enrolando o pagamento do piso dos professores municipais? Aí é o seguinte, nós vamos tentando administrar o capitalismo de uma forma bonitinha, colocar uma florzinha, né? E, na verdade, nós vamos continuando intensificando, porque a máquina do Estado funciona quase que autônoma ao seu governo, porque ele é uma máquina para interesse da burguesia. Querendo ou não querendo o Lula, né, as leis de garantia de ordem lá foram feitas pela vontade dele ou não. Teve que trazer, né? O STF agora tem que trazer general para colocar lá dentro, né? Queira ou não queira, né? Se tiver os interesses da burguesia, se o interesse da burguesia estiver, se a burguesia estiver interessada, né, que se aumente o torniquete, esse torniquete vai ser aumentado com o Lula, com quem quer que seja, senão ele sai, né? No momento que se for necessário reprimir mais e explorar mais, vai. Se for um momento de conciliação, em que, bom, nós não podemos criar uma cagada generalizada, uma crise política maior, vai ser administrado bonitinho, né? E as facções políticas que são mais propícias a isso vão administrar. Então, quer dizer, a questão eleitoral é um campo que nós estamos fora. Nós já estamos fora. Não estou dizendo nós, sem influência. Nós, a esquerda revolucionária está fora. Por quê? Porque nós não somos nós. Nós somos o proletariado organizado. O proletariado organizado está fora dela. Então, dizer, mas vocês estão fora, vocês não vão participar? Não, eu não vou participar, o proletariado está fora. Não tem proletariado organizado. É uma coisa o KKE participar das eleições, que tem sindicatos que estão lutando, estão metendo a porrada nos fascistas, não sei o quê, e participar da eleição, aí vou participar. Né? Outra coisa é isso aqui no Brasil. Quem é? Cadê o proletariado organizado no processo eleitoral? Ele não está. Se ele não está, nós somos o quê nesse processo? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos eleger deputados para eles se posicionarem. Eles vão fazer isso, né? Vão organizar, né? O que eles fazem é dizer assim, não, nós vamos fazer políticas públicas, né? Nós vamos combater a corrupção, nós vamos fazer
aumentar a esmola X, a esmola Y, fazer isso, fazer aquilo, né? Eles não estão dizendo o seguinte, não, eu estou aqui para denunciar essa merda toda, né? E vou lá para a fábrica, organizar os trabalhadores, fazer isso, fazer... Né? Não estão, né? Estão lá presos em torno dos projetos de leis, né, nas medidas provisórias do governo, nesse debatezinho, e trazendo todo mundo para debaixo disso, né, e trazendo os sindicatos estão preocupados com seu dinheiro, né, e nós estamos aqui, o proletariado, os trabalhadores estão sozinhos, né, estão sozinhos, né. A pandemia é um exemplo disso. Vários momentos nós tivemos isso na nossa cara. Eu vou citar 2 exemplos. Em 2016, os estudantes ocuparam as escolas. Onde estava a esquerda? A esquerda teve que correr atrás, né? Lógico que tinha movimento de esquerda também em algumas escolas e tal, lógico, né? Os companheiros da Intersindical, assim. Mas, assim, vi uma cena, né, muito engraçada. Os militantezinhos chegam lá e dizem, olha, a luta é na rua. Os meninozinhos dizem, não, a luta é aqui dentro da escola, né? Nós ocupamos a escola estava toda detonada, nós começamos aqui a fazer mutirão, não sei o que e tal, a polícia quer nos tirar daqui de dentro e você vem propor para a gente ir para a rua, né? Esse é um exemplo, né? Bem característico disso, né? De que você está fora dessa realidade e o outro e a própria massa, né? Começa a gerar o seu processo de luta específico. Nós temos que aprender isso. O segundo momento aconteceu agora, em 2020. Né? Pouco visto. Acontece uma pandemia, a nossa esquerda pequena burguesa vai para a sua idêntica burguesia, vai para a sua janela, bater panela. Né? E a favela? E a favela? E os bairros periféricos, onde o pessoal tem que pegar ônibus para ir para o trabalho porque não foi permitido e nem tinha condições deles ficarem em casa. O que eles tinham que fazer? Imediatamente no país surgiram movimentos de solidariedade, no primeiro momento de combate ao coronavírus, de organizar trabalhadores de saúde, agentes comunitários, não sei o que, no processo de combate ao coronavírus. No segundo momento, de grande desemprego atingiu 15%, né, comida, de alimentação, de não sei o que e tal. Lógico, isso cooptado por uma parte dessa esquerda, pelo Estado, pelo não sei o quê, mas isso surgiu da própria massa. Isso para te dizer o seguinte, que esse povo está sozinho, sem um partido revolucionário. Você pode falar do reformismo, do PCB de antigamente, que era muito reformista, muito atrasado, mas pelo menos essas coisas não existiam, isso foi abandonado, né? De lutar em todas as condições, em todas as formas que forem necessárias, aprender como se luta. Nós não vamos ensinar ninguém a lutar, o povo já sabe lutar. Então, é ele que nos ensina como nos organizar no meio deles. Né? Não somos nós que ensinamos a organizar, que eles se organizam em torno de nós. Né? Como faz a esquerda. Né? Então, nós chamamos o povo para a luta. Né? Quando eu escuto, quando eu vejo, eu me enojo quando eu vejo isso no panfleto. Estamos chamando o povo para a luta. Né? Quer dizer, que o povo está ali, é um elemento passivo, né? Não faz nada, e esse cosplay de hippie, né? Ou cosplay de soviético, né? E está ali, né? Que ele é o lutador, né? Que ele sabe o que é o caminho. Né? E não chega a um palmo. Certo. Ô, Gilson, né, vocês, né, ao que me consta aqui, né,
vocês fazem parte ou são ouvintes, né, do comitê de enlace, né, proposto aí pela antiga negação aí do Padial, sempre esqueço aí o nome, né, da Eles têm um atual grupo chamado Transição Socialista. Nós somos transição, convidados. transição socialista. É, Eu queria. o Transição Socialista é um grupo, parece que o grupo principal lá. São vários grupos, né? E eles nos Sim, convidaram, nós agradecemos o convite. Está tendo um debate muito interessante lá. Nós temos algum problema com a linha, entendeu? Nós somos de duas escolas muito distintas e nós estabelecemos todo um cuidado em relação a isso, não um problema deles. Eu sei que é um negócio bem, não só repetir, falar sincero, né, honesto, essas coisas todas e tal, mas existe uma diferença e a gente resolveu o seguinte: vamos fazer um tratamento por documentos ainda, para conhecer nossas posições e tal. Nós não compomos o comitê de enlace e vamos nos tratar com documentos, apesar de respeitar, estamos sendo convidados para as reuniões e tal. Tive uma conversa com o Padial sobre isso, né? E ainda não encontramos a forma específica de como é que nós vamos ajudar. Eles fizeram um texto, que é um texto interessante, sobre a questão de salário real, salário nominal, reajuste de salário real, reajuste de salário nominal e relativo, né? Que é um texto que ainda estamos devendo para eles uma crítica não no sentido, tem levantado coisas interessantes e tem muito, né, queremos com muita empatia, né, fazer um debate em torno de algumas posições que nós de algumas questões que nós temos nesse texto, né? Então, a partir daí começar um debate primeiro através de texto, porque a gente fez uma posição muito a preocupação é a seguinte: você não pode chamar uma unidade sabendo que isso daqui a 3 passos na frente isso vai rachar, entendeu? Então, nós vamos começando devagarzinho, né, se conhecendo, e nós não conhecemos ainda a fundo, vamos conhecendo, lendo os materiais, vamos entregando os materiais primeiro, né? E como eles estão muito avançados nesse debate, e estão muito, vamos dizer o seguinte, numa unidade até um processo muito mais próximo em torno dessas posições, e nós não, e entrar lá e atravessar o debate, né? Criar problema, mesmo tendo bastante empatia, bastante simpatia, a gente fica atrasando o negócio. Então, entregar os documentos e tal. Mas, né, daqui mandar um abraço para essa galera toda lá né, sobre essas questões. Eles estão numa posição em relação à guerra diferente da nossa. Eu não conheço, mas ele disse que tem. Mandei um texto nesse nosso sobre a guerra. Ele disse que tem uma diferença e tal. Mas sigamos, entendeu? Temos que respeitar e, né, tentar encontrar uma forma de fazer o debate ainda. Falando em guerra, né? Já que você tocou nesse assunto, e já que é o assunto aí que está em pauta e tende a pendurar aí já faz algumas semanas e meses, espero que semanas, né, ou dias para que isso acabe logo. São Eu 12 queria dias, parece, né? Eu não sei se são 12 dias. isso. Parece Eu que é 12, queria, né? 12, uhum, 13, não sei. eu queria saber, né, de você, qual que é o posicionamento aí da Sem Flores em torno aí desse conflito Rússia contra a Ucrânia? Guilherme, é o seguinte, deixa eu te dizer. Tem dois, vamos dizer, tem a Rússia, que está tentando ocupar militarmente a Ucrânia, né? Isso é um fato, mas tem uma coisa que está por trás disso, né? Que mexe os pauzinhos, né? Nós estamos ainda debatendo isso, mas talvez não fique tão preciso o que eu vou dizer. Nessa questão, nós temos o seguinte: o que o Putin defende
isso é bem claro, não são os interesses dos trabalhadores, que são universais em qualquer pátria, né? Ele defende interesses do processo de expansão do capitalismo russo, né? A Rússia é um país imperialista, ainda não atingiu esse estágio, está, vamos dizer, se esforçando para isso, né? Se esforçando para isso, o Putin tem total interesse de desenvolver o processo do capitalismo russo, que ainda é exportador de matérias-primas, de petróleo, derivado de petróleo, gás, não sei o que e tal, né? Grãos e essas coisas todas, né? Principalmente isso, apesar que é um país de tecnologia espacial, não sei o que, militar, né? Bem desenvolvido, e isso também conforma interesses de determinados setores de burguesia. Né? Outra coisa, isso gerou uma relação de aprofundamento da relação, principalmente com a Alemanha, né? Então, gás para a Alemanha, essas coisas todas e tal, e uma aproximação que para duas aproximações, uma aproximação da Alemanha, uma aproximação da China, né? Então, isso gera uma tensão, principalmente com os Estados Unidos, que é um imperialismo em descendência, né? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, que, né, nesse embate americano, existe uma expansão da OTAN para as fronteiras da Rússia, para evitar isso, né? Conjunto de mísseis que estavam a 15 minutos de Moscou, na Ucrânia pode chegar a 5 minutos de Moscou, né? Essa é a argumentação, né? A outra argumentação isso são argumentações assim. Então, o seguinte, nesse processo existe uma ofensiva da OTAN, né, que acua, né, de certa forma, os interesses, né, da burguesia russa, né? Em sair desse negócio de povos, né, como se fosse o povo russo, o povo europeu, o Ocidente, não. A OTAN, né, braço militar dos monopólios dos Estados Unidos e da Europa, né, mais dominada pelos Estados Unidos, tanto que tem alguns generais portugueses que estão se posicionando, pô, agora que vocês viram que tinha um acordo de Minsk, que não sei o quê e tal, eu escutei uns áudios, os vídeos desses generais, alguns críticos europeus, dizendo que poderia ter mais acordo, né? Nessa disputa que tem desse desencontro ainda, dessa aproximação Rússia-Europa e dessa tentativa de dissensão da Rússia em relação à Europa através da OTAN, né? Então, existe o seguinte, a outra coisa, que para a ofensiva disso, existiu um processo de apoio de grupos neonazistas, né? Claramente nazistas, neonazistas e tal, né? E formas específicas de fascismo que tem na Ucrânia, né? Tanto o nível de se aproveitar de uma luta cultural, né, contra o povo de língua russa, essas coisas todas, e um processo de repressão e que culminou com um processo de revolução da área lá do Donbass, né? Isso você, com certeza, pode estar até sabendo mais do que eu em relação a isso aí, né? Bom, então o que acontece? Por um lado, pessoas dizem o seguinte, pô, mas está sendo um fascismo, está havendo uma militarização, a Rússia está acuada, então vamos apoiar o Putin, né? Por outro lado, né, principalmente trotskistas, vão dizer o seguinte, não, mas está sendo o expansionismo do Putin, né, da grande Rússia, está invadindo e está ferindo a autodeterminação da Ucrânia, né? Então, quer dizer, esse debate é um debate raso. Nós temos que discutir o seguinte, dentro da crise do imperialismo, dentro dos interesses que envolvem China, Europa sob domínio alemão e francês e americano, né, quais os interesses econômicos que estão por fora? Bom, estão aí dentro, né? Estão incrustados aí dentro. Se nós fizermos isso, nós vamos entender que isso é uma guerra imperialista.
Se nós debruçarmos quais são os interesses que estão de fundo, não tem interesse da classe trabalhadora, a não ser os combatentes que estão lá em Lugansk e Donetsk, né? Que esses sim, estão sinceros e tal, que devem aproveitar da aliança com os russos e tal, e que a gente aqui não conhece a fundo isso, né? Levanta a bandeira do socialismo, não sei o que e tal. Isso, vamos dizer, nos, nos comove, né? E a gente fica torcendo que isso seja feito de uma forma em que eles não se coloquem debaixo da Rússia, né? Construam com o seu povo, né? Uma determinada autonomia, né? E tal. Os limites que são possíveis, também não vamos ser prescritivos, dizer o que eles têm que fazer, né? Mas uma autonomia, uma independência do seu povo lá em relação a essa tropa que está apoiando, né? Porque se o Putin, vamos dizer, se o Zelensky é derrotado e a Rússia ocupa a Ucrânia, né, os próximos alvos serão esses comunistas. Não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Né? Nós somos muito cobrados porque não estamos apoiando o Putin. Então, vamos, na guerra interimperialista, nós combatemos a guerra imperialista pela guerra do proletariado. Né? Ah, mas isso é uma palavra muito geral, isso não tem isso, não está colocado, não está colocado, meu querido. Né? Nós podemos perder a perspectiva. Né? E a partir dessa forma concreta de ter essa autonomia nesses lugares, né, do Partido Comunista da Ucrânia, que está combatendo na clandestinidade, ele não acabou. As pessoas dizem que o Partido Comunista da Ucrânia acabou. Porra, quer dizer que o Partido Comunista só existe quando existe uma legalidade? Né? Ele está lá, está perdendo gente, não sei, está lá, está lutando. Então, quer dizer, né, nós temos que torcer pela autonomia desse Partido Comunista da Ucrânia, dessas organizações revolucionárias que tem nessas duas repúblicas, né? Torcer para que elas construam autonomia, né? Reforcem suas posições, reforcem sua força no combate, né? Que façam alianças com quem eles acharem que tem que fazer, com os russos, né? E tal, né? É sempre bem-vindo. Eu lembro dos curdos, né? Que o pessoal ficou criticando, que fez aliança com A, com B, em determinado... Não, porra, né? Não vamos dizer aqui que daqui de fora, sem conhecer nadinha, né? Sem falar a língua, sem conhecer nada, sem ter nenhuma informação, dizer o que os caras têm que fazer. Né? É um nível de estupidez, né? E de presunção, de arrogância terrível. Né? Terríveis, né? Fazer uma coisa a partir disso, daqui, né? Dizer, fazer, então, o outro cagar a regra. Né? Mas eu acho que e a nossa posição é clara, é uma guerra interimperialista, né? Nós temos que combater essa guerra. Isso não é dar peso, olha, a propostas, né, descoladas daquela realidade lá, já existe ocupação, mas é denunciar essa guerra. Para a nossa base, para os nossos trabalhadores, dizer que isso é o que é uma guerra imperialista, né? E denunciar essa guerra imperialista. E os riscos, né, que envolvem uma guerra, o que vai acontecer, né? Não é torcer para que os russos, né, e muito menos torcer pelo Zelensky, né? Isso não é um jogo de futebol, né? E isso não é uma situação binária, né? Existe um terceiro excluído desse processo, que é a crise do imperialismo, são os interesses imperialistas, e é isso que nós temos que mirar, né? Se não fizer essa denúncia, nós estamos sendo desonestos, né? Nós estamos sendo desonestos com os trabalhadores, porque para esconder isso, né, dizer não, nós não podemos falar nessas coisas, porque nós temos que reforçar o Putin, porque o Putin está sendo atacado e existe um imperialismo. Nós precisamos estabelecer um equilíbrio. Mas esse equilíbrio de quê, cara? O único equilíbrio que a gente pode esperar agora é sairmos da nossa defensiva e estabelecer um equilíbrio estratégico entre a posição da alta, da profunda recuo que nós temos
né, para fazer um equilíbrio, né, no processo da luta com a burguesia, com o imperialismo. E não, mano, que equilíbrio é esse, cara? Né? Isso é uma tremenda, tremenda estupidez, mano. Não, porque aí você vai manter em equilíbrio o mundo. Isso não é a União Soviética, cara. Não tem interesse, são interesses de monopólios, e vocês não estão nem aí. Esse filme agora que teve, Não Olhe para o Alto, eu vi um comentário para dizer o seguinte, olha, se o apocalipse gerar uma oportunidade de negócio, tem gente que vai apostar. Não, que estão fazendo negócio, estão apostando na guerra, né? Então, se tiver uma guerra na Europa, é bom para os Estados Unidos, né? E estão se fazendo apostas. Então, né? Então, equilíbrio. Que porra nenhuma, não existe equilíbrio no imperialismo, cara. No imperialismo existe guerra e fascismo, né? A ideologia característica é o fascismo e a política é a guerra. Então, não tem essa merda de equilíbrio porra nenhuma. Maravilha, Gilson. Né? Estamos chegando aqui no final de mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer a sua participação, né? Gostei aí bastante das suas contribuições, concordando com algumas coisas, ou outras ou não, mas o importante aí é sempre o debate aberto, né? E fraterno, né? Empatia aí, como você muito bem disse, né? E deixa aí de novo, passo a bola para você para fazer as suas considerações, né, para a gente encerrar o nosso papo. Beleza, Guilherme. Eu que agradeço, em nome do Sem Flores, esse espaço. Eu acho que nós precisamos conversar, até para escutar as tuas posições, né? Esperamos a sua crítica também, né? Elas são bem-vindas. Você é uma pessoa que está toda semana até batendo com várias posições e tal. Eu acho que é importante a gente encontrar um momento para conversar sobre isso, ouvir, né, as suas críticas. Não é à toa que o nosso lema é que sem flores desabroche que sem escola rivalizem, né? Agradecer às pessoas que vão ouvir com bastante paciência, né? E que tragam as críticas, né? Nós não estamos aqui às vezes falando com muita ênfase, né? E tal, não sei o quê, mas nós não somos donos da verdade, nós estamos aqui estudando, né? E com muito respeito, né? Com esmero científico, né? De respeitar o objeto que nós estamos estudando, que é a luta de classe, né? Convidar a todos, a você, Guilherme, a frequentar o nosso site, semflores.org, as nossas mídias no Instagram, no Facebook, né, e no Twitter. Se puder passar, Oi? se você puder passar onde encontrar. Isso, eu vou passar depois, aí tu vai, tu cola lá no momento lá que publicar o podcast, tá? Eu não estou com ele agora nesse momento, mas, então, agradecer mais uma vez o espaço, né? Um grande abraço para você aí e que a gente continue se encontrando não somente nesse espaço aqui, né? Para a gente, vamos dizer assim, aparecer para os outros, mas conversar entre a gente para a gente se conhecer melhor. Esperamos, Obrigado. né, que um dia, né, apesar aí da distância, né, esperando que isso aconteça, né. Então, mais uma vez aí, muito obrigado ao Gilson, muito obrigado a você que nos acompanhou até neste momento. Peço aí que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. Acessem também as mídias aí do Sem Flores, né? Curtam esse vídeo, comentem aí se você concorda ou se você discorda aí da posição do Gilson, né? Curta e comentem outros vídeos, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, né? E é Mesa de Debates. Então, acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Amanhã vai ter bastante coisa legal vindo por aí. Então, abraço e fui!